Muito bom dia, programa Prosperidade com Deus já está no ar a partir de agora. E entenda, meu amigo e minha amiga, Deus, Ele quer estar à frente da sua vida. Sim, porque uma coisa é você lutar na força do seu braço, a sua maneira, da sua forma. Outra coisa é você aliar-se àquele que sabe todas as coisas, que pode te capacitar com sabedoria, com visão, com inspiração, com ideias novas. O programa Prosperidade com Deus tem esse intuito, esse objetivo de despertar em você uma fé viva no Deus vivo. Não que você tenha mais uma religião, mas que você realmente seja uma pessoa bem-sucedida, começando no interior e isso refletindo-se nas áreas da sua vida e também na área profissional, tá certo? Nós vamos acompanhar uma matéria agora a respeito de pessoas que têm sofrido com depressão. Você sabe que muitos fatores podem desencadear depressão e um dos fatores é o desemprego. Quantos pais de família e mulheres também têm tido abalos emocionais devido a questões? O ex-vocalista da banda One Direction, Liam Payne, morreu no dia 16 de outubro e causou grande comoção na internet, entre os fãs, e trouxe muitos questionamentos sobre a saúde mental. Ele foi encontrado morto após cair do seu quarto de hotel no 3º andar em Buenos Aires. Fãs foram se despedir do cantor. Os outros 4 ex-integrantes da banda One Direction assinaram juntos um texto em homenagem ao ex-companheiro. Estamos completamente arrasados com a notícia do falecimento de Liam. Com o tempo e quando todos puderem, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, levaremos algum tempo para viver o luto e processar a perda de nosso irmão, que amávamos profundamente, diz a nota assinada por Louis, Zion, Neil e Harry. Em uma declaração à Associated Press, o diretor de comunicações e porta-voz do Ministério da Segurança de Buenos Aires afirmou que Payne pulou da sacada de seu quarto. Durante uma conversa em um programa de TV em 2019, o cantor britânico revelou suas dificuldades com a saúde mental. Na ocasião, ele confessou que enfrentava pensamentos suicidas há anos. Ser famoso é como passar por uma crise de meia-idade. Tenho sorte de ainda estar vivo. Não consigo me aprofundar muito nisso. Não fiz as pazes com esse lado da minha vida. Os comentários dos fãs mostram a tristeza e o choque sobre a morte do artista. Esse isolamento, para quem tem problemas de depressão, é perigoso. Sozinho, em um quarto de hotel. O que, de fato, fez nosso Liam se matar? Não é possível acreditar nisso. Estava com sua saúde mental super abalada, muitas drogas, álcool. Infelizmente, tudo isso contribui para tal ato que ele fez. Nunca pensei que poderia estar acontecendo isso. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde apontam que nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Pesquisadores afirmam que o mundo enfrenta uma crise de depressão sem precedentes. A doença que mais cresce no mundo é como um buraco sem fundo. É o que dizem quem luta contra a depressão. Muitos tentam preencher esse vazio com remédios, terapia, distrações, que podem até se tornar vícios. Mas a verdade é que para muitos isso não basta. A sensação de estar sozinho, de não encontrar um propósito, tudo parece piorar com o tempo. Marcela tem sentido uma tristeza avassaladora, que nunca vai embora. Você se sente como se fosse num buraco sem fundo, num fosso escuro. Minha família não merece, e nem eu, né? Você não vê a hora de superar esse problema? Com certeza. Tem que ser rápido. Isso aí não vai me dominar. Você já se perguntou se tem buscado ajuda no lugar certo? Nos tempos atuais, onde a depressão é cada vez mais comum,
É importante lembrar que ninguém precisa lutar sozinho. A depressão não surge do nada. Ela pode ser desencadeada por diversos fatores, como o desemprego, perder o trabalho, sentir-se impotente, ver as dívidas se acumulando. Tudo isso pode abrir as portas para um vazio que parece impossível de preencher. Todos os dias, milhares de pessoas buscam por uma vaga no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, 7,5 milhões de brasileiros estão desempregados. Fabian perdeu o emprego de garçom e foi morar nas ruas do Rio de Janeiro. Tem condições, né, de pagar um aluguel, né, de me manter não, porque sempre tem, né, o pessoal passa, ajuda a gente na rua. Sinto saudade de tudo, de casa, de uma casa, de trabalhar, de até se possível voltar lá para o meu lugar. Em um dos cartões postais da cidade de São Paulo, a Praça da Sé, uma mãe com 4 filhos vive uma dura realidade. Eu vim de Curitiba para cá, atrás de serviço, e aí acabou que não rolou, a gente ficou em situação de rua. 8 dias dormindo na praça, tendo que procurar Ministério Público, as coisas, porque não conseguia a vaga. Karina, como milhares de mulheres, é o único apoio que os filhos têm. Sou a base deles. Por mais que seja julgada, eu sou a base deles. Uma mulher, quando ela chega no meu estado, para quem já me conhece, já me viu, sabe que eu tinha tudo. Ver minhas fotos de antes, me ver agora, claro, não vai entender, vai achar que é álcool, é totalmente outra vida. E não é, a tristeza, a solidão, falta de apoio, falta de rede de apoio, leva uma pessoa a isso. Nas redes sociais, os internautas falam que muitos estão desempregados e endividados. Tá impossível arrumar emprego, tô ficando desesperada. Tô quase desistindo, desempregado e endividado. Preciso urgente de emprego, estou na luta há meses, desesperada aqui. Depressão, desemprego, dívidas. 3 condições que juntas criam um ciclo de desespero e desânimo. Mas mesmo em meio a tantas dificuldades, existe um caminho, um recomeço. Você sabe como dar o primeiro passo? Você tem que entender que por detrás dessas questões há uma raiz, e a raiz é espiritual. Você sabe que uma pessoa que chega a uma questão, ou uma situação, melhor dizendo, como esta, ou como estas que você viu na matéria, é que por detrás existem espíritos malignos que trabalham no intuito de roubar, matar e destruir. Por isso que nada dá certo. Por isso que você, por exemplo, é aquela pessoa que se esforça tanto, luta tanto e a coisa não anda. Você é aquela pessoa que se enquadra na famosa frase, 1 passo para frente e 2 passos para trás. Ou a sua vida é aquele círculo vicioso, né? Ou ciclo vicioso. Quando você pensa que a coisa está caminhando, ela não sai da estaca zero. Isso tudo tem que mudar e vai mudar se você se aliar a Deus. Bem, eu quero deixar já à sua disposição a nossa central de atendimento espiritual, 48 3216 6162, também o WhatsApp 11 3573 3500, plataforma na internet pastoronline.com. Você tem aí 3 vias pelas quais você pode contactar a nossa equipe de fé que está de plantão para ajudá-lo, para atendê-lo, tá certo? Bom, nós vamos agora acompanhar essa entrevista. A repórter Carla vai mostrar, através dessa entrevista com a doutora Lilian, a virada que houve na vida dela. Houve uma grande virada profissional. Aliás, nós já estamos nos preparando para essa próxima segunda-feira. Hoje, sexta-feira, não é por acaso que você acompanha o nosso programa, então na próxima segunda, 7 de julho, a primeira segunda-feira do segundo semestre, nós teremos então o Clamor da Virada. Clamor da Virada. Você vai entender melhor após essa entrevista. Vamos acompanhar. A todos que nos acompanham, hoje nós vamos conhecer a história da dona Lilian, uma profissional da área da saúde, mas que chegou no Congresso para o sucesso com um histórico de falência, o que ocasionou até o desejo de cometer suicídio. Ela vai contar em detalhes para a gente como foi que ela conseguiu superar essa crise. Como foi, dona Lilian? Então,
Quando eu cheguei na Igreja Universal, o que eu tinha, na verdade, era um montante de dívidas e uma frustração muito grande de estar sendo uma profissional formada, profissional liberal, ter meu próprio consultório, tudo organizado e não ter, na verdade, prosperidade financeira. Não tinha, na verdade, ganhos suficientes para pagar as minhas contas, quanto mais manter um padrão de vida para o qual eu me preparei, né? O que eu realmente almejava. Então, eu tinha uma família que eu queria ajudar, né? A gente vinha colecionando ao passar dos anos muitas derrotas, muitas perdas, né? Perda de imóvel, perda da condição financeira, perda da saúde, inclusive saúde mental, né? E nessa história, né, onde eu estava com aluguel atrasado por muitos meses, não conseguia comer ou vestir aquilo que queria, não tinha o carro, a gente tinha perdido. Então, essas coisinhas todas, né, que a gente se forma, passa na faculdade, 4 anos e meio da nossa vida, se dedica e tem aquela expectativa, poxa, agora vai mudar, agora vai dar certo, agora eu vou montar meu consultório e finalmente eu vou ganhar dinheiro. E isso não aconteceu, né? E eu não estava conseguindo ajudar meus pais, né, minha família, que era o meu maior desejo. Então, dentro do que eu tinha preparado, né, assim que eu me formei, meu consultório e tudo mais, dentro de tudo aquilo que eu tinha preparado, não estava conseguindo ter êxito, continuava endividada. E aí foi quando realmente eu tentei suicídio, né, por 3 vezes até. E quando eu não consegui morrer, né, eu fiquei assim pensando, poxa, nem a morte me quer. E foi quando eu aceitei o convite da minha mãe, que já estava indo na Igreja Universal, né, para começar a participar das reuniões, né, da prosperidade, do Congresso da Prosperidade. O que mudou na sua vida a partir desse convite, desse momento? Principalmente o modo da gente pensar, o modo da gente ver as coisas. Isso fez uma diferença abrupta e estúpida. A gente vem com uma ideia, né, ao longo das nossas vidas, a gente cresce, né, passa por faculdade, estuda, investe muito tempo em algo que a gente acredita que vai nos dar um retorno financeiro. E quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente percebe que isso não é o suficiente. Quando eu percebi que, na verdade, o que me faltava era uma aliança com Deus, isso eu aprendi através das pregações, aprendi através do entendimento da necessidade que eu tinha de devolver o dízimo, meus votos, dos sacrifícios. Tudo isso foi fazendo diferença e trazendo resultados na minha vida financeira. Mas isso só aconteceu porque a minha mente mudou. Eu comecei a entender que eu tinha que estar dentro de um padrão, que era o padrão da vontade de Deus. Lilian, você falou agora há pouco que houve, né, gastos com o estudo, se preparou para o mercado de trabalho e quando você chegou aqui, você chegou derrotada, não havia conseguido sucesso. Depois disso, quando você chegou no Congresso para o Sucesso, quanto você gastou, quanto você pagou para mudar a sua vida? Nada, não gastei nada, muito pelo contrário, fui muito bem recebida e a direção que os pastores, os bispos me deram, né, através das reuniões, isso aí é que fez a diferença, né? Quando você começa a perceber que toda aquela confiança que você tem na sua própria força, nas suas próprias capacidades, nos seus conhecimentos, né? Tudo isso não vale nada, não é isso realmente que vai te trazer o êxito. O que traz o êxito nas nossas vidas é a aliança com Deus, é o poder de Deus sendo manifesto, né? Ele quem nos traz a prosperidade, né? A prosperidade hoje eu entendo que é um dom de Deus, não foi necessariamente uma conquista das minhas capacidades. Foi Deus que me proporcionou. Quais são os bens que você tem hoje? Quando eu comecei a minha vida, minha carreira profissional na odontologia, o meu consultório ele era alugado, né? E muito simples. Hoje eu já tenho um consultório próprio, né? E um consultório muito mais sofisticado. Trabalho hoje no ramo da implantodontia,
né, no ramo da cirurgia, então eu tenho um consultório de ponta. Não tinha casa, não tinha nada. Hoje eu tenho um apartamento, tenho uma casa, tenho terreno. Não tinha carro, né? Hoje eu tenho o meu carro, meu marido tem o carro dele, né? Cada um tem a sua atividade financeira, né? E, graças a Deus, com prosperidade. Vou aonde quero, planejo minhas viagens sem ficar fazendo contas, né? A gente quer dar uma saidinha, a gente não fica fazendo contas, porque, na verdade, era o que acontecia no passado. A gente ficava vendo se dá para fazer. Hoje, na verdade, isso não é necessário. A gente simplesmente tem vontade e faz. Que maravilha, Lilian. Agora, depois de ter falado desses bens materiais, todas essas conquistas, qual é o maior patrimônio que você tem hoje? Sem sombra de dúvidas, o Espírito Santo. Ainda que eu tivesse muitas riquezas, muitas conquistas, se eu não tivesse um sentido para a minha vida, acho que tudo isso seria nada. E o Espírito Santo foi que deu sentido para a minha vida. O Espírito Santo foi que me deu uma esperança. Olha, qual o objetivo da minha história? Né? Passar por muitos anos numa faculdade e estar aqui cuidando de dente? Não, é muito maior. O meu propósito é muito maior do que isso. Né? E isso quem me fez compreender foi o Espírito Santo. Hoje eu não tenho mais vontade de morrer, pelo contrário, eu tenho vontade de viver e tenho vontade de falar para as pessoas dessa história que eu vivi e que hoje eu percebi a saída e falar para essas pessoas que existe também uma saída para a vida delas. Existe a possibilidade delas saírem de uma condição de miséria para uma condição de prosperidade realmente, de ser uma pessoa muito bem-sucedida, de ser uma pessoa reconhecida. Só o próprio Deus pode fazer isso. O Espírito Santo é que me dá hoje essa paz, essa tranquilidade. Eu tenho certeza que Ele também, que provê todos os resultados, ainda que na minha vida financeira e em todos os outros sentidos também. Verdade, Lilian. Parabéns pela sua história, essa transformação de vida e vida em abundância. Muito obrigada. E é isso que nós acabamos de ver, mais uma vida que teve aí superação, conquistas, depois do Congresso para o Sucesso. Repórter, obrigado à doutora Lília. E você vê, com toda a capacidade dela que existe, sem dúvida alguma, ela entende que o seu sucesso vem de Deus, da sua aliança com Deus. Isso foi o diferencial na vida dela, o antes e o depois, porque antes de um pacto com Deus, ela não conseguia sucesso, com toda a capacidade e a maior riqueza, como frisado no final, o Espírito de Deus. Isso é prosperidade com Deus. Começa no seu interior, com paz, com alegria, com força e estende-se no seu caminho profissional. Segunda-feira agora, 7 de julho, nós teremos então o clamor da virada. Você tem 6 meses pela frente, 6 meses aí que você pode reescrever a sua história. Então é muito importante que você compreenda isso, que se você se aliar a Deus, você pode com Ele, de mão dada com Ele, em aliança com Ele, ter 6 meses totalmente diferentes dos primeiros 6 meses. Você pode ter um segundo semestre de recuperação, de conquistas, de sucesso, de vitórias e, sobretudo, com a presença de Deus no seu interior. São 6 horários de palestra, 6 horários no Congresso da Prosperidade com Deus, no Templo Maior, Catedral da Fé em Florianópolis. Tome nota, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, na viração do dia, o Bispo Jean Paulo estará esse horário e eu estarei pessoalmente com você no Congresso da Noite às 19h30. Reuniões que duram em média 60 minutos a 70 minutos, objetivas, reuniões de fé, de poder, de clamor, de aprendizado com a palavra de Deus e certamente você vai fazer a diferença. E se você não tem uma aliança como essa que você vê aí, esse é o momento onde as pessoas então recebem a sua aliança, né? Aliança em cor ouro branco, esse anel com a frase aliança com Deus em hebraico. Você gratuitamente então receberá e Deus certamente te abençoará. Mauro Ramos, 1310 no centro, nesta segunda agora, dia 7, e para mais endereços universal.org/localizar. Uma virada de semestre traz consigo expectativas de que dias melhores virão, novas conquistas, novos contratos e que os últimos 6 meses do ano sejam os melhores. Porém, um grande erro é esperar que isso aconteça naturalmente, sem fazer nada.
A mudança que você almeja precisa ser provocada. Por isso nós faremos, dia 7 de julho, a segunda-feira da virada, determinando que de julho a dezembro você tenha as maiores conquistas da sua vida e vire essa situação, saindo da humilhação para viver um grande testemunho. Na oportunidade, teremos uma bênção especial para os amigos, pois está escrito: depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o restaurou e lhe deu em dobro tudo que antes possuía. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Esse versículo de Jó é muito forte, né? Você vê mesmo ele numa situação difícil, se importou com os amigos, orou pelos amigos, Deus o restaurou, deu uma virada na vida dele, virou o cativeiro de Jó e deu o dobro, restaurou e restituiu tudo em dobro. E nós temos também esse outro versículo que eu quero mostrar aqui para você em Provérbios. Olha o que diz Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Convide um amigo para estar com você nesta segunda-feira no clamor da virada com a bênção para os amigos. Deseje o bem para alguém, lute por alguém, convide alguém, independentemente de religião. Pergunte para essa pessoa: você crê em Deus? A resposta sendo afirmativa, eu creio que será, fale então, vamos buscá-lo, porque Deus quer dar um segundo semestre de virada para você. Você já sabe o endereço, já sabe os horários, agora é tomar atitude, é tomar a sua decisão e certamente Deus, Ele há de mudar a história da sua vida. Clamor da virada, 7 de julho, segunda-feira agora, com a bênção para os amigos, tá certo? Bem, nós estamos também vivendo a fé da fogueira santa da justiça. Você que quer justiça, você tem a oportunidade de entender melhor participando de uma das reuniões. Você já pode fazê-lo hoje, sexta-feira, ir em qualquer igreja universal e em dado momento da reunião, o pastor falará e explicará sobre a fogueira santa da justiça. Quando uma causa foge do controle humano. Teve um dia que a gente estava voltando de uma consulta. Ele desceu do ônibus e saiu correndo no meio dos carros, gritando. Aí ele foi internado na ala de psiquiatria de um hospital. E não pode mais ser julgada com os recursos deste mundo. Ele tomava todos os tipos de psicotrópicos, ele tomava remédio para ansiedade, mas piorava assim de um jeito que não tinha, aos olhos humanos, não tinha jeito. E nos momentos que eu ficava lúcido, eu voltava a usar droga. Só existe uma única saída: a justiça divina. E este recurso também está ao seu alcance. Eu subi no altar, eu dobrei meu joelho e falei assim: Deus, eu quero a sua justiça manifesta na minha vida. Daquele dia em diante, o Alexandre foi largando os remédios. Ele: mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre, mãe, eu tô livre. Deus, Ele julgou a nossa causa. Ele fez a justiça dele prevalecer na nossa vida. Fogueira Santa da Justiça. A grande oportunidade pela busca da justiça de Deus em sua vida. Saiba mais em qualquer igreja universal no mundo. Encontre o templo mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. Inclusive, participe da Caminhada da Fé rumo à Fogueira Santa da Justiça, hein? Logo mais às 22h30, em todos os canais oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. Fico por aqui. Não se esqueça, segunda-feira agora, o Clamor da Virada com a bênção para os amigos no Congresso da Prosperidade com Deus. Deus abençoe e até lá.